Mas vamos caminhar falar aqui um pouquinho do meu, que eu quero chegar logo na parte da tecnologia, dos dados. E aí o Aras enviou ao Conselho Nacional do Ministério Público pedido de investigação contra procuradores da Lava Jato. O STJ pediu o Aras e o Aras enviou o pedido. A gente vai saber do Deltan, né? E seus amigos, logo menos se teve algum probleminha. Aí você vê, ó. A intenção é apurar uma suposta intenção do grupo em iniciar uma averiguação conduzida de forma ilegal contra ministro do STJ. A solicitação foi feita pelo Humberto Martins, presidente do órgão. No ofício, Martins pede apuração das condutas penais, bem como administrativas ou desvio ético dos procuradores Deltan Dallagnol e Diogo Castor de Matos. As conversas entre os dois faz parte das mensagens roubadas por hackers e apreendidas na operação spoofing da Polícia Federal. Vamos saber, né, o que vai acontecer com esses dois. E aí, problema, esse pessoal parece que tá só começando. O procurador, junto ao TCU, quer suspender pagamentos da Odebrecht a escritório que contratou Sérgio Moro. Você vê, né? O subprocurador Lucas Rocha Furtado solicitou para o Bruno Dantas que avalie a possibilidade de determinar suspensão de pagamentos da Odebrecht ao escritório da advocacia Álvares e Marçal, que contratou o ex-ministro Sérgio Moro. Você vê, né? Ele argumentou que pode haver um conflito de interesses, porque Moro homologou o acordo de leniência do Odebrecht e pode ter contribuído para a situação de insolvência da empresa. Você cria dificuldade para vender facilidade. Complicado, né? Ele faz o acordo todo e aí a empresa que está participando disso, blá blá blá, é o Moro que está lá, né? Inclusive essa empresa, ela aceitou alguma das sugestões que o Moro já tinha feito na época e colocou já em prática. Olha só, né? Que bonitinho. Avaliar a conveniência e a oportunidade de se estabelecer cautelarmente a suspensão de qualquer pagamento da empresa Álvares e Marçal no âmbito da recuperação judicial da empresa Odebrecht, até que um tribunal avalie o mérito da questão, escreveu Furtado em seu ofício. Furtado também recomendou ao Bruno Dantas que solicite ao STF acesso ao arquivo da Operação Spoofing, com troca de mensagens entre os investigadores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Vejam só. E aí, essa questão... Tem muita gente aí preocupada, Lula, ser solto, outras pessoas também. Eu acho, pessoal, eu tendo a acreditar no que a coluna da Bela Megali vem falando. Por mais que o pessoal tenha acesso a algumas coisas, eu não acho assim que possa ter, sabe, uma soltura em cadeia, sem massa. Eu acho até que o Lula, nessa questão da suspensão do Moro, ele pode conseguir um novo julgamento. Se ele vai ser solto ou não na final desse, não sei. Porque eu sei que tem vários vindo aí atrás dele. Espero que comecem a andar. Só que, sabe, uma soltura em massa eu acho meio complicado, porque existe uma pressão muito grande na sociedade, sabe? E do próprio setor jurídico, assim, cara, é meio complicado, né, se for mudar tudo. E a Bela Megali fala o seguinte, que os ministros do STF articulam reação para evitar anulações da Lava Jato. Eu acho que é uma das primeiras vezes na vida eu estou torcendo pelo STF, falar, meus amigos, que Deus os ilumine, sabe? E que isso daqui seja verdade, que vocês realmente impeçam anulações em massa. Aí você vê, ó, os ministros do STF têm mostrado preocupações com os reflexos que a decisão sobre a suspensão de Moro, no caso Lula, pode trazer para a imagem da corte. O maior receio é que o resultado da ação do Triplex gere anulações em cadeia dos casos da Lava Jato, o que, para parte dos magistrados, colocaria a sociedade contra o Supremo. Lembrem que o atual presidente do STF é o Fux. Ele já assume o STF falando que ele quer baixar a temperatura, não quer colocar o STF em local de destaque na sociedade, sabe? Não, vamos baixar aqui a temperatura, não quero holofotes. Diferente do Barroso. Mas aí, né? E acho que até pro Barroso ia dar ruim. Barroso aí que pensa em se candidatar para presidente, principalmente em 2026, não vai dar tão bom para ele. E outra coisa só interessante, né? Olha só esse fim, o fim da metade do primeiro parágrafo. Os reflexos que a decisão sobre a suspeição de Moro, no caso Lula, pode trazer para a imagem da corte. Ou seja, gente, tudo indica, Moro é suspeito. Tudo indica que eles vão votar pela suspeição do Moro. E que, na boa, Moro realmente tem um perfil assim bem estranho. Mas vamos esperar para ver. Diante disso, esse grupo passou a debater e articular uma estratégia de reação. O objetivo é evitar que as anulações de casos da
a operação tenha um efeito em série. Esses avaliam que é impossível que Moro seja declarado suspeito só no caso de Lula e que muitos processos terão grande chance de serem anulados. Tá vendo aí, né? Parece que o negócio de Moro tá bem complicado. Para o grupo de magistrados que defende a Lava Jato na corte, o principal risco é que essa decisão tenha reflexo em condições com provas, delações, confissões e devolução de dinheiro. Se o STF anular a Lava Jato, o tribunal nunca mais será respeitado, disse o ministro à coluna. Eu espero que eles pensem nisso. Sabe? Se eles anularem, cara, vai ficar muito complicado o clima contra o STF. Eu acho que nesse momento é melhor eles ficarem de boa, né? Já tem tanto problema, mais um, a gente não precisa desse problema. A gente não precisa desse problema nesse momento, né? E aí, gente, vejam só. Todo mundo falando da questão das mensagens, isso, blá blá blá, do julgamento de ontem. E vale a pena relembrar, até mandei uma notícia no Telegram, tá aqui também hoje. E o Felipe Barros relembra, sabe, a coisa mais importante que é o seguinte. Se Moro afirma que não reconhece a autenticidade das mensagens porque não guarda a mensagem de anos atrás, não haveria de ter preocupação com o compartilhamento delas. E digo mais, se Moro não fez nada errado, não tem o que temer. E digo mais ainda, se Moro não tivesse feito essas mensagens, a gente não estaria aqui hoje. Se Moro tivesse seguido o rito correto, sabe? Sem querer. Gente, entenda o seguinte. Não é que Sérgio Moro, não é que ele tentou, sabe, conversar, pedir uma informação, pedir outra, sabe? Não, pô, tô com uma dúvida aqui, tem como me ajudar? Alguma mensagem rápida, uma ligação, sabe? Em vez de pedir pra secretária dele ligar pro Ministério Público. Galera, o que acontecia é que Sérgio Moro ele mandava num grupo de procuradores. É o que todas as mensagens dão a entender. Tratam o Moro como russo. O pai ainda faz piada falando que é o CPP russo. Não. Tem um pai lá, o cara fala, pô, amanhã tem uma nova busca e apreensão. Quem foi que pediu? Tipo assim, alguém pediu? Não, ninguém pediu. É o russo, né? Ele sempre faz isso. O Moro fazia o que ele queria lá dentro. Não, isso aqui a gente não vai investigar porque a gente não pode perder o apoio do FHC. Ah, não, pede lá pro Roberto Leonel dar uma olhadinha informal. São várias coisas dessa forma, cara. É inacreditável. É muito complicado. O culpado de tudo que tá acontecendo é Sérgio Moro. Ele é o culpado do que tá acontecendo. Suas ações estão refletindo agora. Mas tudo bem. E aí, tá até aqui embaixo, olha só. Prova ilícita obtida com boa-fé deve ser válida, diz Moro. Como é que uma prova ilícita pode ser obtida com boa-fé, né? Não faz sentido. Peraí, como é que uma prova que é ilícita pode ser obtida de boa-fé? A gente vai comentar sobre isso. E você vê um artigo de 2016 do Conju que já falava, ó, prova ilícita validada por boa-fé. Lá se vai a criança com água suja. Pindorama na escuta. Ouvimos e lemos que o juiz Sérgio Moro defendeu no parlamento, sim, no parlamento, medidas para combater a corrupção, dentre elas, a maioria que está no famoso pacote eugênico proposto pelo Ministério Público Federal. Por incrível ou crível que pareça, Moro insistiu naquilo que já estava no pacote proposto pelo MPF, a de que é possível usar provas ilícitas no processo penal. E agora está acontecendo isso. Gente, essa questão de ser obtida com boa-fé é o seguinte, quando você olha o Lula contratou os hackers, o Lula hackeou por ele sozinho, o Lula pagou pelas mensagens, o Lula fez alguma coisa? Não. As mensagens foram encontradas, os hackers vazaram, através da imprensa, tudo, estavam sob poder do STF, e o Lula chegou lá e falou, essas mensagens falam de mim, tem como eu ter acesso a elas? Então meio que ele seguiu assim um rito que pode ser classificado como boa-fé. O que eu tô querendo falar aqui com isso é o seguinte, Moro, ele defendeu exatamente o que acabou de ser feito contra ele. Ele defendeu no passado algo que aconteceu contra ele. Para você ver, ele molda a justiça a seu belo prazer. Sérgio Moro molda a justiça a seu belo prazer. É o ativismo judicial nu e cru. Nu e cru. Você vê, ó, em 2016 ele dizia, ó, ele também defendeu aquele dispositivo tipo Minority Report, pelo qual se faz um teste para saber se a pessoa tem propensão a delinquir. Não, faz aqui. Aí, rapaz, eu acho que você, viu? Acho que você tem tudo para ser um criminoso. Deu ruim. Olha como é Sérgio Moro, né? Ele lhe pune sem nem você ter cometido um crime. Essa é a forma como ele gosta de fazer justiça. A coisa para ele tá ficando complicada. E aí o Renato relembra que o pessoal de Curitiba tem em mãos
dados de 38 mil pessoas. Dados, a gente vai falar muito de dados hoje ainda. E 350 terabytes de informações que até o momento ninguém sabe nem como, nem quais informações foram obtidas. A equipe de Moro buscava legalizar essa prática, transformando o Estado num grande espião, uma verdadeira inovação do CPP da Rússia. Gente, vocês acham normal, sabe? Senão, vamos aqui ter... Olha a quantidade de 350 terabytes. Cara, olha teu computador. Teu computador às vezes tem 1 tera. Olha a quantidade de filme, coisa que tem que colocar para ocupar o espaço que tu nunca ocupa em toda a tua vida. Imagina de mensagens, fotos, coisas, a quantidade de informação. Investigando todo mundo. Você quer o Estado na sua cola? Sem você ter feito, às vezes, nada, tá? 38 mil pessoas. Dados, é muito complicado o que esse pessoal tá fazendo. E eles não queriam deixar o Aras ter acesso a isso. E aí, o clima entre esse pessoal tá tão pesado, que vocês devem saber que o antagonista é parte disso, o Maynard é um dos maiores exemplos, que ontem no Manhattan Connection, eles convidaram o Haddad e meus amigos, eu acho que todos nós, sabe, somos 300.000% anti-PT. Aqui acha que ninguém gosta do PT. Ninguém gosta. A gente ficou, acho que todos ficamos felizes, né, quando o Lula viu o sol nascer quadrado. Agora, tem um limite, sabe, assim, pra você tratar as pessoas. Uma coisa o Haddad falou uma coisa, você dá uma piadinha, fala que ele é o poste do Lula e tudo. Agora, o Maynard chamou ontem no Manhattan Connection, o Maynard. Não, vai falar uma pergunta. O cara começa a falar, em vez de fazer uma pergunta, ele passou, tipo assim, uns 3 minutos ofendendo mesmo. Às vezes até com palavras de baixo calão. O Haddad, eu falo, cara, eu me senti mal de ver aquilo ali. É falta de respeito mesmo. Você convida o cara pra ofender o cara. Você convida pra ofender. Uma coisa é o seguinte. Sei lá, vamos pegar um programa, Morning Show. O Adrilles está lá. O Joel Pinheiro. Eles não são âncora. Eles só são funcionários do programa. Aí tem alguém que faz a pauta, a pessoa chama o convidado e vai. Agora, o Manhattan Connection é do Maynard. Ele convida o cara pra ofender em público, é o desespero. Ela mesmo diz, ó, Maynard tá tão fora de si que foi usado como palanque pelo poste de Lula. Incrível o nível que esse sujeito chegou. Foi tão baixa que o Haddad fala o seguinte, ele vai falando, ofendendo, e o Haddad fala, cara, qual é a pergunta? Ah, pra você é isso, imbecil. Qual é a pergunta? Eu poderia te ofender, mas você é educado, cara. Tem pessoas aqui na mesa, mas o cara tava completamente fora de si, chamando ainda Bolsonaro de criminoso, isso, aquilo, outro, que eu queria se jogar do 15º andar. Cara, foi um negócio baixo. Isso daí, né, é o pavor e o medo e o desespero que esse pessoal, os lavajatistas, estão vivendo nesse atual momento. E aqui, pra gente começar a sair do assunto e entrar no que interessa, dados no nosso dossiezinho. Olha só, né, quem deixou a cúpula da PF? Igor Romário de Paula, o delegado dos inquéritos, o delegado aí que tava lá no dia da prisão do Oswaldo. Inclusive o Oswaldo tem até um vídeo lá na vez que ele foi na Jovem Pan, no Pigzãozinho, que ele fala sobre isso daí. Aí você vê, ó, o Igor Romário foi dispensado do cargo de diretor de investigação em combate ao crime organizado pelo ministro Braga Neto. Sua saída está publicada no Diário Oficial de hoje. Romário era o último resquício da era Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Foi para o alto comando da PF em 2019, quando Moro assumiu o ministério e nomeou Valeixo. Aí, né? Foi embora. Tá todo mundo indo embora, saindo de fininho, né? As coisas estão começando a ser reveladas. E o nome dele, vocês sabem, né? Apareceu várias vezes na troca de mensagens. Várias vezes trocando conversinha com Sérgio Moro.